Olá pessoal, aqui é o pastor Anderson, que bom estar com você novamente, podemos compartilharmos junto da palavra do Senhor. Hoje eu quero pensar com você sobre as promessas de Deus e os incidentes da vida. Você já se viu em alguns momentos que parece que você está cheio de promessas de Deus, Deus está falando ao seu coração, Deus está ministrando ao seu coração, há uma riqueza do Senhor na sua vida, mas quando você olha ao seu redor, em volta da sua vida, está tudo dando errado, está tudo estranho, está tudo diferente, parece que as promessas de Deus não estão se cumprindo, parece que as promessas de Deus não estão chegando ao seu coração, na sua casa, na sua família, e você fica questionando, o que está pegando, o que está acontecendo? Deus me deu promessas, Deus falou comigo, Deus cresceu na minha vida com sua palavra, mas nada, está tudo em volta ao contrário. Quero pensar com você de um personagem nas Escrituras que acontece a mesma coisa, o nome dele é o rei Davi. Davi, quando moço, Deus chega no lar dele através de um profeta e o unge. Deus manda um profeta na casa dele e o unge. Simplesmente deixa uma promessa para ele: olha, você vai ser o rei de Israel. Minuto seguinte ou dia seguinte, sabe o que acontece? Davi entra numa guerra, uma épica guerra que nós chamamos de Davi e Golias. E Davi vence. Mas interessante que um dos prêmios daquela guerra era casar com a filha do rei. Olha só, Davi não só vence a guerra, mas de repente agora Davi é o genro favorito daquele rei. O nome dele, Rei Saul. Davi é o cara. Davi agora está com a promessa de Deus. Davi agora está casado com a filha do rei. Davi está dentro do palácio, a vida dele acontecendo, as promessas de Deus acontecendo, tudo dando muito certo. Mas de repente, você já viu os de repente da vida? Dá um frio na espinha, não dá? Quando fala assim, olha, de repente, está tudo dando certo na minha vida, pastor. De repente virou tudo, está tudo dando certo na minha vida, de repente aconteceu algo. Eu estava bem com Deus, eu estava bem na minha empresa, eu estava bem na minha família, eu estava bem com tudo. De repente virou tudo. Isso acontece com Davi. Mas sabe como foi a história? De repente Davi vinha de uma outra conquista e eles escutam uma canção. Saul matou dezenas, mas Davi matou milhares. Aquilo entra no coração do rei Saul. E ele não só passa a ter inveja, ciúme de Davi, mas ele passa a desejar matar Davi. A Bíblia diz que ele tem o ódio de Davi. E agora o Davi, que era o bambambam, o queridinho, o genro favorito, Davi passa a ser perseguido. Davi sai do palácio, Davi passa a viver em cavernas, Davi passa a viver escondido. Mas olha, nesse tempo, no de repente ou nos incidentes da vida, Davi começa a crescer. Às vezes nós temos promessas de Deus para nós e não estamos prontos para elas. Isso aconteceu em muitos episódios da Bíblia, que Deus trazia promessas poderosas, mas o povo não estava pronto para viver o cumprimento daquelas promessas. Deus começou então a trabalhar com o nosso Davi. Deus começou a capacitar Davi. E nesse tempo, quando Davi é perseguido pelo rei Saul, Davi escreve dos mais lindos salmos. Davi tem experiência profunda com Deus. Davi cresce com Deus. Davi aprende a derramar a sua alma em Deus. Davi aprende a se entregar totalmente para o Senhor e depender da provisão e do livramento dele. Talvez você está assim. Promessa de Deus para a tua vida, que parece ao seu olhar, que parece na sua perspectiva, que não estão se cumprindo, mas Deus agora quer que você cresça nesse tempo. Dependa dele mais do que nunca. Dependa dele como você nunca dependeu em todo momento da sua vida. E assim Davi começa a crescer. E assim Deus começa a preparar Davi para ser o grande rei de Israel. E sabe como acontece a nossa história? Essa profecia se cumpre na vida de Davi. Mas eu quero perguntar a você, qual era o segredo de Davi? Qual foi a chave? Interessante que as Escrituras nos diz em Atos capítulo 13, versículo 22. Olha o que diz a Bíblia, Atos 13, 22. Achei Davi, da família de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai cumprir toda a minha vontade. O segredo de Davi é que o coração dele era segundo o coração de Deus. A vontade dele batia com a vontade de Deus. O coração dele ardia pelas coisas de Deus. Ele tinha promessa, ele tinha vontade, desejo de crescer, mas o maior desejo de Davi era o coração dele estar conectado com a vontade de Deus. E interessante que o versículo termina assim, Atos 13, olha, ele fará toda a minha vontade.
O seu coração está no Senhor? Você está disposto a fazer toda a vontade do Senhor? O seu coração é dele? Ou você só quer as promessas deles, as bênçãos deles, e quando estamos em luta, quando estamos em dificuldade, nos perdemos, quando estamos em crise, ficamos mais apavorados ainda? Mas Deus hoje testa o seu coração. É nas lutas que revela o nosso coração. É nas dificuldades que revela quem realmente nós somos. E durante a crise, durante as lutas, Davi mostrou: Senhor, o meu coração é seu. Senhor, a minha vontade é sua. Mas olha, há uma coisa gostosa nesse texto, no início dele, que diz assim: achei Davi. Que Deus possa encontrar você nesses dias, que Deus possa achar você nesses dias, e que o seu coração, que o meu coração possa agradá-lo, que a vontade de Deus, não a minha, não a sua, a vontade dele nesse tempo possa ser estabelecida, custe o que custar. Sim, temos promessas de Deus, sim, tem um plano de Deus para a minha vida, mas mesmo que eu esteja passando hoje algumas lutas, mesmo que eu esteja passando hoje algumas dificuldades, o meu coração é do Senhor. A minha vontade é agradar ao Senhor. Isso faz com que os incidentes da vida que vêm e voltam, nos assustam, nos apavoram, eles se tornam pequenos e superáveis diante da promessa e da vontade de Deus. Que nesse tempo o Senhor te encontre, que nesse tempo o Senhor veja o seu coração e possa dizer, como diz de Davi: achei Davi, homem segundo o meu coração. Que você possa experimentar as promessas de Deus, que você possa experimentar a bênção de Deus, que você possa experimentar os tremendos livramentos de Deus na tua vida, mas que o seu coração e a sua vontade seja uma só: agradar o Senhor, servir ao Senhor. Deus te abençoe com essa palavra, Deus te abençoe com esse tempo. Continua aí curtindo nosso canal, YouTube BNA12, G12, compartilhando com a gente. Tem muita coisa abençoada para o seu coração lá, amém? Aquele abraço e nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus.